Então, vamos falar agora para a galera, quando que começou essa sua jornada? Quando que começou a sua jornada, assim, você começou a melhor, você começou a interagir com a religião. Isso foi desde muito novo? Você é da igreja, assim, desde cedo, seus pais levavam você, ou você buscou por você mesmo? Não, não. Foi bem dizer assim, uma obrigação de família mesmo cumprir o que o meu avô pedia, né? Meu avô, patriarca da família, protestante puro, da Assembleia de Deus, e meu avô queria que eu fosse um pregador. O sonho dele era que eu fosse um pregador. O sonho da minha avó, esposa dele, era que eu fosse um espírita médium, que ela dizia que eu era médium. O sonho da minha avó, por parte de mãe, era que eu fosse do candomblé. E o sonho do meu pai era que eu fosse ateu. Caramba, que Tá? ambiente misto, né? A minha avó, casada com meu avô, meu avô materno, protestante, meu avô, materno, protestante e espírita, juntos. O meu outro avô, eu não tive muito contato com ele. Ele sempre ia visitar minha avó, mas eram separados já. Mas a minha avó, por parte de agora de pai, ela era candomblessista, entende? Então, ela me dava banho de pipoca com mel, naquelas bacias enormes de acrílico, não, de zinco, acho que Alumínio? é alumínio, exatamente isso. E eu ficava naquelas bacias de alumínio, de cueca, aquelas zorbas, chamadas zorba. Imagina a cena, né? E aí, rapaz, eu Aquela que ali. fugiu o passarinho pelo lado, assim, né? Isso, o passarinho ficava voando para lá ou para cá, né? Isso, isso. Nunca no meio, nunca no meio. Beleza. Então ela colocava, cara, ela pegava uma jarra de mel, mel mesmo, mel de Eita. abelha, jogava por cima da minha cabeça, ia tudo assim, banhando tudo. Depois ela vinha com pipoca, pipoca mesmo, de sal, e jogava para cima da minha cabeça, e Tá vinha com tudo as colado. ervas, e batia umas ervas. E eu ficava normal, para mim tava tudo bem, para proteger o meu corpo, porque isso tudo era amor. E eu achava bonito isso. É por Eu isso que achava esse bonito. homem é doce, banhado no mel desde novinho, assim, moleque. Então, Mas eu cara, pensei, agora eu me surpreendi, eu pensei que eu já sabia muito sobre você, porque eu já tinha visto você dando isso eu entrevista lá nunca no canal do contei, eu nunca Antônio, já contei isso. conversei com você pessoalmente, teve, Mas nunca contei. assim, eu pensei, já conheço bastante do Jason, mas agora eu tô surpreendido, que Ah, isso. pois é. Então, cara, eu tomava banho mesmo de pipoca. Minha avó me levava para o terreiro, certo? Batuque, luz Caramba. apagada e tal, aquela coisa toda. E não é o pajé, mas o santo que incorporava ali, né? Dizia que os meus caminhos iam ser caminhos protegidos, mas eu precisava tomar uma decisão para cultuar, né, o meu, o meu, o meu orixá, era alguma coisa assim, entendeu? E que o meu orixá estava para me defender e eu não estava oferecendo nada para ele. Mas ele me perdoava porque eu era uma criança. Mas a minha avó deveria lutar mais para que eu pudesse pertencer diretamente àquela entidade. E o meu avô, por um outro lado, protestante todo da Assembleia de Deus, guerra contra o diabo, dizia que tudo aquilo era do diabo, e me colocava horas e horas e horas para eu ouvir Bíblia e para eu poder ouvir testemunhos. Então, e a minha avó de dia, meu avô ia trabalhar de dia, aí a minha avó, esposa dele, aproveitava para fazer, como é que é, sessão espiritual comigo, sabe? Onde ela dizia que via espíritos ao meu redor, e esses espíritos não eram do bem, eram espíritos malignos, e ela até dizia assim, minha mãe lembra muito bem, se eu falar isso, minha mãe vai lembrar agora, ela dizia que era espírito zombeteiro, era a maneira que ela se expressava, né? Encostos, espíritos zombeteiros, espíritos do mal. E aí a minha avó disse que um dia um espírito até me derrubou. Eu estava sentado, ela penteando meu cabelo, ela foi na cozinha rapidamente, e quando ela viu a queda, aí ela falou que foi um espírito que, quando ela saiu rapidamente da minha presença, esse espírito me atacou e me derrubou. Caramba.
Eu chego até a me arrepiar todinho aqui agora. Mas, Chego até a me rapaz, arrepiar. mas Porque eu você fico lembra lembrando. desse fato? Sim, lembro. Não, eu lembro. Não que eu lembro do Do fato, espírito te mas eu lembro derrubou? da agonia da minha avó, né? Da agonia dela, a queda e tal, aquela coisa toda. E aí me vem a memória agora aqui, eu falando com você isso. Caramba! E aí, quando eu ia para o Rio de Janeiro, a minha mãe, católica roxa, sabe? Aí ela, muitas vezes, a minha avó, que era mãe do meu pai, essa aí que era candomblessista, ela me levou para o Rio de Janeiro. E quando chegou no Rio, meu pai desfez tudo. Falou: o que você aprendeu? Aí eu falei: comer banho de pipoca. Aí ele: mãe, não dê banho de pipoca no meu filho, não. A Né? galera zoando aí, espírito Mãe, empurrador. espírito empurrador. Aí falava com o meu pai, falando com a mãe dele, né? Mãe, não faça isso com meu filho, não. A senhora está colocando meu filho numa influência. Ela: não, mas é para proteger os caminhos dele, sabe? É para ele não se sentir vulnerável, ele anda muito, eu fico com medo do meu filho a ser sequestrado, porque nos anos 80, que é a minha época, havia muito no meu bairro, muito. Eu não sei se você lembra disso, um Opala, um Opala, E Esquadrão da Morte chamado, Esquadrão da isso. Aqui, Morte, aqui tinha um mão branca. Tinha um mão mão branca, branca. né? É, Pronto. mão branca, que era uma espécie de esquadrão da morte também. Acontecia muito isso Pronto. daí. As crianças levavam isso a sério demais na minha época. Então, assim, minha avó ficava num medo terrível. Uma ida de uma escola, um horário de 6 horas na rua, 7 horas, ela já ficava já em ponto de, sabe? Então, o que acontece? Então, ela fazia tudo isso por amor a mim. Acho bonito isso, né? Hoje eu agradeço muito. A minha avó faleceu, né? Não tenho mais avós, todos eles faleceram, mas eu agradeço muito a todo esse carinho que eles tiveram, que eles me deram, né, para substanciar ainda mais o crescimento do homem que eu sou hoje, entendeu? Mas eu vim de um mundo muito, muito conturbado. E meu pai foi a pessoa que desfez tudo isso daí, né? Sim, sim. Na minha época, minha mãe me levava muito em rezadeira. Não sei se aconteceu também com você. Ah, Aconteceu muito, muito. porque eu tinha Meu muita dor de Jesus! garganta na época. Ah, Aí minha mãe queria curar a dor de garganta na rezadeira. Aí me levava na rezadeira e ela ia lá e me dava uma surra de arruda, aquelas folhas lá. pronto, isso, Arruda, meu amigo. Era de manhãzinha, quando. Estou cortando você o tempo todo aí, que eu estou lembrando. Não, fique à vontade. Mas quando o meu avô parava a doutrinação dele, aí minha avó ficava calada. Não podia falar nada, porque se ela falasse alguma coisa era demônio nela. E meu avô começava a orar, sabe? De noite, madrugada, minha avó não podia dizer nada, que era demônio. Aí tudo bem. Quando meu avô ia trabalhar, aí a minha avó se voltava para mim: meu filho, preste atenção, o mundo espiritual não é o que o seu avô fala, não. O mundo espiritual é o mundo de reencarnações. Seu avô fala de salvação, seu avô fala de um Jesus que morreu para salvar a gente. Não tem salvação não, meu filho. A salvação é você que vai dar a você mesmo. Você tem que evoluir, você é somente um espírito entre todos os espíritos do mundo todo. E esses espíritos estão em guerra para você não evoluir. O seu avô tem uma mente muito fechadinha. E você precisa aprender que o mundo espiritual está o tempo todo cruzando contra você para você não evoluir, para você não progredir. Mas eu não entendia porríssima nenhuma. Eu vou falar uma coisa, entrava pelo ouvido e saía do outro. Mas eu gravava algumas coisinhas, tanto é que eu tô falando com você. Então eu gravava muita coisa. E aí ficava, né? E era um banho de pipoca de um lado. Sexta-feira era um dia de banho de pipoca, com toda certeza. Mel. Eu já ia já sabendo, né? Reza braba, né? O outro lado, protestantismo, vão para a igreja. Me carregava para a igreja, meu avô me colocava, pegava a Bíblia, colocava debaixo do braço, e ele ia. A gravata frouxa, toda frouxa, a gravata, paletó todo largadão, e ele ia. Como se fosse: eu vou, para casa agora eu vou. Todo mundo assim andando junto, assim, dele assim, para ir para a igreja. Lá na Caralholândia. E a gente ia a pé, porque não tinha condições naquela época de poder estar, né? Não tinha a facilidade que tem hoje, né? Mas quando chegava lá era Bíblia,
tapa nas coxas. Ouve o pastor, olha o pastor aí falando. Você tem que deixar de lado o que sua avó fala. Sua avó tá cheia de demônio, que ele é só o Satanás da vida dela. Caramba, então nesse jogo, assim, esse cabo de guerra foi a sua infância, né? As pessoas pensam assim, nossa, você é ateu porque você não teve contato com a religião, você é ateu porque você desconhece as maravilhas do meio religioso. Não necessariamente. Tem gente que conhece até mais do que deveria.